Olá, somos a Cuidas, a Health Tech que oferece uma equipe de saúde na palma da mão de seus colaboradores. Telemedicina e atendimento presencial, um olhar constante e próximo para a saúde física e mental, orientação de saúde pelo chat, acompanhamento proativo e contínuo. Cuidas, atenção primária e tecnologia, tudo o que a sua empresa precisa. A gestão de pessoas na sua empresa pode ser muito mais eficiente e moderna. Juntos a gente consegue. Somos a LG Lugar de Gente, uma empresa brasileira de tecnologia para a gestão de pessoas com mais de 35 anos de mercado e uma suíte completa e integrada de soluções em nuvem. Um dos nossos diferenciais é o suporte contínuo para clientes, inclusive para equipes que trabalham remotamente. Acesse lg.com.br/revolucione seu RH e prepare-se para evoluir junto com a gente. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, RH Summit 2021, Back to the Bases, ou seja, vamos voltar às nossas bases. Vamos falar de pessoas e de como elas importam, como os CPFs são tantos para sustentar um CNPJ. O meu convidado de agora é CEO ativista. Vai ter que entender o que é isso. Do Grupo Gaia, uma empresa do mercado financeiro que tem como principais pilares a felicidade, o impacto socioambiental. Ele é cofundador da ONG Gaia Mais, ele é autor do livro Onda Azul, apresentador do podcast Felicidade Ilimitada, colunista de A Tal Felicidade, da revista Veja São Paulo e LinkedIn Top Voices Brasil. Seja bem-vindo, João Pacífico. Muito obrigado, Mark. Um prazer estar aqui com você e para compartilhar, né, para que esse mundo seja um mundo mais humano. Não tenho dúvida, com esse teu microfone aí, esse som de cristal, a coisa só deve melhorar. João, seja bem-vindo, muito feliz em ter você aqui. Explica para todas e todos, por enquanto, qual é o conceito de um CEO ativista. Legal. Essa ideia do ativismo, eu comecei a entender um pouco mais quando eu conheci a turma do Ben & Jerry's, aquele sorvete. Que o Ben & Jerry's, como uma empresa que vende sorvete, se posiciona como ativista. E eu perguntei para eles, o que é ser uma empresa ativista? E os executivos lá se posicionam também como ativistas. E eles falaram, olha, ativista é quando você tem causas muito fortes. E quando você tem uma causa muito forte, o produto é um meio para aquela causa maior. E eu falei, caramba, tipo, é muito isso que eu faço hoje em dia, né? A gente tem causas muito grandes na Gaia, que a gente realmente abraça essas causas. A gente é capaz de perder um cliente que vá contra nossas causas, e tudo bem. E tudo bem. Por outro lado, tem vários clientes que estão com a gente só por causa das causas. Então, como eu comecei a me posicionar como um CEO ativista, quando eu entendi a importância de você abraçar causas, e entender a empresa como um meio para essas causas. A empresa não como uma finalidade nela mesma. A gente vai falar muito da cultura do Grupo Gaia e uma das coisas que me chamam a atenção é como vocês construíram uma cultura baseada em 10 pilares. Queria que você relatasse aqui, para quem ainda não conhece o Grupo Gaia, acima de tudo a cultura do Grupo Gaia, por que essa cultura sustentada em 10 pilares, ela é tão importante? Qual a diferença que ela faz na vida das pessoas? Ótima pergunta, porque a Gaia só é o que é por conta desses 10 valores. Senão a gente seria só mais uma empresa, né? E tem alguns números que até impressionam às vezes, quando a gente olha a quantidade de pessoas que sonham em trabalhar na Gaia, e não estou falando isso porque para a gente se achar, ou por causa do desemprego tão grande que tem no Brasil, mas a gente tem literalmente milhares de currículos que a gente recebe. Nosso recorde foram 17 mil currículos para uma vaga. Aí você vai falar assim, poxa, mas a Gaia faz securitização imobiliária. Eu duvido que tenha mais de 100 pessoas no Brasil que sonhem em trabalhar com securitização imobiliária. E aí quando você começa a entender, você fala, caramba, poxa, se tem 17 mil pessoas que mandaram uma vaga, ou no ano é muito mais do que isso, não é por conta da securitização.
né? É muito mais por conta dos valores da Gaia. A securitização é um meio, né? Que é o nosso principal produto hoje em dia, mas é um meio. O cara nem sabe o que é isso. E o que são esses valores? Esses valores são muito humanos. Tá? São pratique a gratidão, sorria e faça sorrir, espalhe gentileza, engrandeça as relações, celebre. Mas também tem o viva com garra, o vá além surpreenda, o crie valor, gere resultado. São 10 valores e que eles são muito mais do que simplesmente palavras bonitas, frases de efeito que você coloca na parede e que você vai viver a vida e colocar nos sites. Não, a gente cria rituais para esses valores. E esses valores, o que a gente acredita, é que eles tornam as pessoas mais felizes. A gente cria um ambiente acolhedor para quem trabalha com a gente. Isso é muito forte. Porque se a gente passa a maior parte do tempo acordado no trabalho, pelo menos dos dias úteis no trabalho, por que não ter um lugar em que as pessoas possam ser felizes? Por que não ter um lugar em que as pessoas possam desempenhar o melhor delas? E não por uma pressão ou por uma promessa vazia, faz isso que você vai ganhar mais dinheiro, mas sim porque eles amam aquilo, porque eles gostam daquilo, porque eles têm orgulho de pertencer àquele lugar. Então os valores, eles são muito isso, são processos, são rituais que a gente vivencia no dia a dia para criar uma cultura, até escrevi isso esses dias, né? Para que a gente tenha um solo fértil. E tendo um solo fértil, a chance de sementes boas brotarem é maior. E é isso que a gente faz, a gente cuida desse solo com muito carinho. Isso não quer dizer que a Gaia é perfeita, que todas as sementes vão cair bem na Gaia. Não, às vezes uma semente não vai cair bem e tudo bem. Isso não quer dizer que a gente é super bom e que a semente é super ruim. Não, não é isso. Mas que várias vão conseguir brotar lá dentro. E esse é o nosso grande objetivo como Gaia. E era justamente essa pergunta que eu ia fazer. Quer dizer, então, que a empresa não tem demissão, não tem um dia de clima ruim? Como é que vocês trabalham para permanecer com essas sementes boas mais tempo? Que tipo de atividade ou de ação faz com que essa cultura se perpetue? Legal. Não, e essa pergunta é super importante. E eu remeto ao estudo da felicidade, da psicologia positiva, que é uma coisa que eu mergulhei. Tá? Apesar da minha formação como engenheiro, eu fui, e aí de forma não acadêmica, mas bastante embasado na ciência, eu fui estudar a complexidade humana. Fui estudar a psicologia humana para entender o que faz as pessoas felizes, o que não faz. E aí tem essa ciência da felicidade, que é a psicologia positiva, que começou no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e que vem estudando o que faz as pessoas felizes. E quando eu comecei a entender a felicidade, eu vi que tem uma coisa muito importante. Uma vida feliz é uma vida em que você tem, sim, sentimentos desagradáveis, como o medo, como a raiva, como o ódio, como a ansiedade. Ela faz parte da gente, o estresse faz parte. Porém, é importante você retornar desse ponto. Você não precisa sofrer muito tempo, eu quero que você volte. O Tal Ben-Shahar, ele fala que só tem 2 tipos de pessoas que não têm os sentimentos chamados desagradáveis, que são os psicopatas e as pessoas que morreram. Então, peraí. Se somos humanos e temos sentimentos desagradáveis, isso faz parte, é a gente entender isso. Então, na Gaia, como são todas as pessoas, todo mundo que trabalha lá são seres humanos, bom, um cara chega num dia que não tá bom, a gente tem notícias que não são tão boas, isso faz parte. Tá? Isso é normal, porque somos humanos. O grande ponto é você ter um clima na empresa que acolha aqueles problemas que estão tendo e como que a gente encara aqueles problemas que estão acontecendo. Isso é muito importante. É como você encara o fato é mais importante do que o fato em si. Tá? Isso é uma grande... vale para a nossa vida. Porque se a mesma coisa acontecer com cada pessoa que está assistindo a gente aqui agora, cada um vai encarar aquela situação de uma forma diferente. E a consequência de cada pessoa vai ser diferente. De acordo com a forma como você encara uma situação, é que vai vir a consequência. Vou até falar de novo para ficar bem claro isso. Aconteceu um fato, qualquer que seja ele, bom, ruim ou mais ou menos. Você encarou aquele fato de uma forma. A consequência está diretamente ligada à forma como você encarou aquilo. Tá? Entendi. Dito tudo isso, na Gaia a gente tem problemas, como qualquer empresa, mas a gente quer acolher. A gente tem pessoas que às vezes não se adaptam, e tudo bem. Teve gente que saiu da Gaia, que a gente gosta muito, lá ninguém que sai a gente vira inimigo, longe disso, e que a gente levou para Disney. Ex-funcionário, um ex-funcionário nosso que a gente gosta bastante, não. a gente levou para Disney. Peraí, não dá spoiler, que essa é uma questão que a gente vai trazer aqui, de como vocês levaram todos os colaboradores para Disney. Todos os colaboradores para Disney. Eu estou falando do pessoal da limpeza,
até o colaborador que tem síndrome de Down, que é o Lu. Então a gente vai entrar nisso, porque isso aí é o ápice da nossa conversa. Ô, João, olha só, uma das coisas que me intrigam quando a gente fala em psicologia positiva é que temos perfis diferentes. Você, Sim. embora seja o CEO, tem um departamento de RH. Vocês têm quantos colaboradores hoje na Gaia? Hoje a gente está com 60? uns 80. 80 Uns 80 hoje. Então, eu É. imagino que você deva ter um departamento de RH que responda, mas eu quis convidar você, porque numa empresa de dono, e você tem um sócio, essa empresa invariavelmente passa pelo dono. Quais são as competências, mas acima de tudo, os valores, porque nem todo mundo tem os 10 valores, que você olha para a pessoa e fala, ela é digna de trabalhar aqui. Nesse palheiro, né, que foram os 17 mil currículos, por exemplo, para uma vaga, como é que vocês selecionam alguém? O que alguém precisa ter para entrar numa empresa dessa? Legal. Basicamente, qual que é o nosso objetivo? É contratar pelo perfil comportamental das pessoas. Tá? E aí, respeitando até toda a diversidade, a gente já fez vagas específicas para mais de 50, já fizemos vagas para transexual, enfim, a gente já fez isso aqui, mas o nosso objetivo é contratar as pessoas pelo perfil dela para ver quem vai se adequar, não só à Gaia, mas àquela função. A gente é super bem sucedido nisso? A gente tem melhorado muito, acho que a gente tem conseguido uma adequação super grande, mas eu não consigo afirmar que dos 17 mil currículos, que a gente contratou aquele que está mais adequado possível, porque é muito difícil, né, com uma palavra, e ainda mais quando você tem uma quantidade muito grande, certamente, infelizmente, você acaba sendo de alguma forma injusto. Porque você não consegue, né? Se eu for entrevistar 17 mil pessoas, a gente vai ter 500 pessoas só para entrevistar, né? No prazo que a gente precisa. A gente fez uma coisa muito legal, que todo mundo que se inscreve numa vaga da Gaia agora passa por um pequeno curso. É um curso que tem algumas aulas, são poucas aulas que a gente dá. O que a gente quer com isso? Duas coisas. Uma é, só do cara participar desse processo, ele já vai aprender algo. É pela cultura da Gaia, mas que são coisas que valem para a vida dele. Então isso já é legal. Então não é um tempo perdido você participar de um processo da Gaia, porque você vai aprender algo. 2, ele vai ver se aquela cultura bate com ele. Ele pode falar, poxa, não é bem isso que eu quero na vida. Ótimo, maravilhoso, não tem problema nenhum. E o terceiro ponto se ele achou que aquilo faz sentido, é aquilo que a gente vai tentar olhar nas próximas partes da avaliação, e lá dentro vai ser isso mesmo. Então a gente deixa isso super claro para ele. E por mais que algumas pessoas tenham uns valores mais fortes, outros mais fortes, o nosso grande objetivo é que a gente sempre trabalhe os 10 valores nas pessoas. Tá? E é muito difícil eu resumir, porque a gente tem valores que são, por exemplo, sorrir e faça sorrir. Isso não quer dizer que a pessoa vai ser super extrovertida e vai chegar e ser piadista, não é isso, mas é uma pessoa leve. Uma pessoa que leva a vida numa boa. O outro pode ser um cara mais assim, tal. Tem um valor nosso que é pratica gratidão. O que é isso? É aquela pessoa que realmente reconhece o valor do outro, que não é egocêntrica, né? Que olha o outro. A gente tenta olhar isso também. Mas tem um valor que fala, crie valor e gere resultado. Não adianta o cara ser super bacana, super legal. Poxa, aqui é legal, lá, só que o cara não produz. Nós somos uma empresa capitalista, então ele tem que produzir também. Então tem um que é simplifique, faça mais com menos, crie valor, gere resultado. E é esse balanço de tudo que faz que a gente procura olhar nas pessoas, né? Sabendo que ninguém chega pronto e ninguém está pronto nunca. É tudo um processo. Lá dentro é um processo, eu estou me desenvolvendo todos os dias, todo mundo está se desenvolvendo todos os dias, e a importância de rituais, de o que a gente pode fazer para ter um dia a dia em que a caminhada seja muito agradável, que a caminhada seja uma caminhada construtiva e especialmente feliz. E eu vou dar um depoimento pessoal aqui. Infelizmente eu perdi meu pai para a Covid, a gente estava em março de 2020 na França, e voltamos todos infectados, e 6 dias depois, em 25 de março, meu pai faleceu. E aí, claro, um turbilhão se passa pela nossa cabeça, e eu me lembro que o João me convidou, sem eu participar da Gaia como colaborador, para uma pizzada virtual. Ou seja, você podia pedir a pizza, estou falando de março ou abril de 2020, não estou falando de 2021, que a pandemia naturalizou, tudo muito novo.
Você pedia a tua pizza na esquina, a Gaia pagava a pizza, e aí você recebia a pizza em casa e todo mundo abria o Zoom e jantava todo mundo junto. Quer dizer, esse tipo de experiência é muito valorosa, porque de fato você está educando quem trabalha com você para o melhor. Porque com base nessa experiência, eu falei para um monte de gente que replicou de um jeito ou de outro. É o trabalho também das companhias, das empresas serem role models, quando a gente fala nesse tipo de comportamento, comportamento para o bem, ou como diz o Sistema B, da qual a tua empresa participa, e a minha também, empresas melhores para o mundo e não só melhores do mundo. Perfeito, é exatamente isso. Acho que as empresas elas têm um papel cada vez mais relevante na nossa sociedade, como um todo, em todas as sociedades. E a forma como, hoje em dia, líderes de empresas, gestores, executivos, são grandes influenciadores também, como você, por exemplo, Mark. E a forma como a gente se comporta dentro da empresa impacta a vida daquelas pessoas lá dentro, que impacta outras pessoas também. Tem um exemplo que dá para mostrar muito, muito claro isso. Digamos que, sem pandemia, né, uma pessoa foi maltratada no trabalho dela. Isso é muito comum, infelizmente é muito comum, né, as pessoas serem maltratadas. E ela fica mal, fica doída, né, ela sofreu bullying, acontece muito, eu vejo vários casos que eu recebo de pessoas que, como sabem que a gente é humano, às vezes as pessoas desabafam comigo em mídias sociais. E aí ela tá meio chateada, tal, ela tá indo pra casa, leva uma fechada, ela fica brava, ela xinga alguém, bate o carro eventualmente. Ou nem que ela não bateu o carro, tal, chegou em casa assim com a cabeça quente, porque ela foi muito maltratada. E ela tem um filho e uma filha. E ela não dá a menor atenção para os filhos dela. O filho dela vem trazer uma novidade, ela tá irritada, ela xinga o filho dela. Daqui a um tempo essa criança, que criança que ele tá criando pro mundo? Daqui a um tempo essa criança vai brincar com o amiguinho dela, vai brigar com outro, vai brigar com outro. Então a gente não tem noção do impacto das nossas atitudes. Olha só, o impacto de um chefe num colaborador que de repente bateu o carro, que de repente tratou mal o próprio filho, que cuidou mal do próprio filho, que vai criar um adolescente revoltado com a vida e que vai impactar negativamente. Então, assim como o positivo ele afeta positivamente, o negativo também afeta negativamente. E quando a empresa é um solo fértil, em que você acolhe as pessoas lá dentro, acontece o inverso. A pessoa vai chegar em casa e vai acolher o filho dela, vai acolher a filha dela que teve um problema na escola naquele dia, e ele vai falar, não filho, é assim, é assado, a gente vai superar isso, e aquela criança vai espalhar amor para os outros. Olha que diferença, a gente não tem ideia de onde pode chegar um ato bom, um ato positivo, né, ou um ato negativo, e acho que as empresas elas são esse lugar, porque empresas são lugares que a gente hoje em dia tem muita informação, né, a gente conseguir agir de uma forma que seja melhor para o mundo, então a gente não pode minimizar e falar assim, eu quero lucro a qualquer custo, e o que vale é o lucro, e pronto, e o meio disso tanto faz. Não tanto faz, porque a gente se preocupa com as pessoas do mundo inteiro. Quando nasceu essa tua verve ativista? Porque Gaia tem ONG, escola de inglês, a gente tem... E aí, claro, os projetos nascem e se transformam, Gaia Mais está muito forte, que é a ONG de vocês. A gente fala de mindfulness para criança, a gente fala de torneios esportivos, do qual participou inclusive Freira, no interior de São Paulo, que eu sei. Além de todas as questões, as corridas aqui em São Paulo. Quer dizer, muita coisa acontecendo dentro de uma empresa, que, de novo, é uma securitizadora. Eu nem sei o que faz uma securitizadora. Também não precisa me explicar. Mas o ponto Exatamente, não precisa saber. Quando foi esse clique de falar, eu sou dono de uma empresa agora, eu vou fazer do meu jeito e eu vou trazer coisas aqui disruptivas e que vão evoluir o mundo? A criação da Gaia em 2009 já teve esse caráter de... Acho que nem sei se falava uma palavra disruptiva, mas já veio de um incômodo, né? Do incômodo de como as coisas eram feitas. Então, sabendo que queria fazer diferente, mas não sabia exatamente como. No começo o objetivo era simplesmente usar calça jeans no mercado que todo mundo usava terno. Mas depois eu vi que era muito além do que isso, muito além do que você simplesmente usar uma calça jeans. Eu acho que é uma construção, é um processo, é um caminho, né? Começou com, poxa, isso aqui não tá legal, vamos ser mais humano nisso, vamos ser mais humano naquilo. No começo veio com esse incômodo de, poxa, as coisas não estão tão legais. E daí eu comecei a trabalhar nisso, né? E quanto mais você vai furando as bolhas que você nasceu, você vai ampliando a sua zona de conhecimento também,
Fala, poxa, nossa, o que é isso? Quando eu comecei a estudar o ser humano, quando eu comecei a estudar felicidade, eu falei, nossa, peraí, o que motiva as pessoas não é aquilo que o mercado faz. O mercado está considerando que a motivação é simplesmente uma variável de dinheiro. Mais dinheiro, mais motivação, menos motivação. E não é bem por aí. Então, com o tempo, quanto mais eu fui estourando essas bolhas, mais ativista eu fui me tornando. E ainda mais quando você percebe que as coisas, a forma como muita gente faz as coisas, não é a forma mais lógica. Vamos lá, eu quero motivar alguém só por dinheiro. Cara, não vai funcionar, não vai funcionar. E aí você vê que tem muitas formas muito mais legais, muito mais felizes para as pessoas serem motivadas. E é isso que eu comecei a fazer. Então, o processo de ativismo da Gaia é um processo que começou, mas que nunca acabou. E que nunca vai acabar. E que eu nunca vou chegar no ponto que eu quero chegar. Isso é muito bonito, né? Super bonito e super verdadeiro. Porque para quem conhece vocês, quem conhece toda a equipe de vocês, eu vou falar todos os nomes aqui, a Pri, o Gordilho, entre muitos outros, sabe que é verdade e sabe que funciona. Você tem andado com quem, não precisa dar nomes, mas você tem percebido esse movimento em outros CEOs ativistas? É algo que está se falando no mercado? Hoje se comenta muito de ESG, governança social e corporativa, mas vocês já tinham isso, né? Vocês já falavam, inclusive, de plantio orgânico, que é uma coisa que você está vivendo na tua vida pessoal, inclusive. Me conta um pouco se o mercado já está reagindo dessa forma e se as pessoas com quem você anda já começam a pensar parecido. Tá tendo uma movimentação cada vez mais forte nessa linha, né? Tanto é que essas 3 letrinhas, ESG, que é ambiente, em inglês, né? Em português seria ASG, que é ambiental, social e governança. Então, o mercado tem falado muito disso agora. O que, por um lado, é muito positivo. Porque antes não se falava. Antes, poxa, o que esses caras querem? Abraçar a árvore, não? E as pessoas viram que na pandemia as coisas se multiplicaram, né? A desigualdade se multiplicou, a fome se multiplicou. Verdade. A gente viu o que acontece também, a questão ambiental, né? Como que a gente está tratando o planeta. Então, começaram a falar sobre isso, o que é muito positivo. Porém, nós temos que subir mais degraus. Hoje em dia ainda tem um lado muito forte que lá em 1989, salvo engano, criou-se a expressão greenwashing. O que é o greenwashing? O pessoal percebeu lá quando começaram a falar de ambientalismo e tal, que era legal você mostrar que você se preocupava com o meio ambiente. E aí várias empresas abraçaram o marketing do greenwashing, não falavam que era greenwashing, né? Mas eles foram lá e abraçaram e falaram, não, a gente é super legal, mas que na verdade não eram tão legais. É quando o marketing vem antes da causa. E agora eu tenho sentido que no ESG está muito desse lado também. Então eu vejo no mercado financeiro, do dia para a noite, todo mundo virou ESG. Mas, peraí, não basta você falar. Né? Não basta você acordar e falar, hoje eu virei um ESG, hoje eu sou ativista. A partir de hoje eu sou ativista, tal. Vou fazer tudo igual, mas eu vou falar essas 3 letras e vou criar um comitê, vou participar de um grupo, vou fazer uma palestra, tal. Não. A ação é mais importante do que a comunicação. Ou melhor, como você sabe melhor do que ninguém, a comunicação tem que vir junto com a ação. Você está comunicando o que está acontecendo. Não comunicando uma coisa e fazendo outra. É a tal da incoerência que eu cobro muito. Então, eu acho assim, começou-se a falar, agora a cobrança que a gente tem é por coerência. Coerência é quando você alinha as 2 coisas. A comunicação com a ação. Você juntou isso, está ótimo. Então, e eu tenho tido esse papel, tentado ter esse papel. A incoerência, ela vem por 2 motivos, eu acho. Tá? A incoerência, ela vem pela má intenção e pela má informação. Má intenção é o cara que sabe que, tipo, beleza, eu vou falar porque... Eu sei que a gente não faz isso, mas eu vou falar porque tá na moda e porque eu vou ganhar mais dinheiro com isso. Esse cara tá mal intencionado. A má informação é o cara que acha que tá fazendo uma coisa que realmente vai impactar positivamente o mundo, mas não tá, porque ele não sabe. Né? Então vamos dar o benefício da dúvida para esses e ampliar a zona de conhecimento dele para que ele consiga agir de uma forma mais alinhada com o que ele está falando, né? E esse é o grupo que a gente tem que trabalhar mais. A turma que é mal intencionada, que é a primeira parte, é aquele que, como a gente vai mudar esses caras? A única forma de mudá-los é pelo constrangimento. Então, aí quando eles são expostos a essa incoerência, às vezes eles vão mudar, mesmo que eles não queiram, mas porque o constrangimento vai falar mais alto. Você é um empresário que viaja bastante, quer dizer, já viajou mais, né? Por conta da pandemia, viaja menos. Mas viaja bastante, tem uma experiência internacional.
Você enxerga que o Brasil está nessa trilha, como estão, por exemplo, as empresas americanas? Porque, poxa, falar de meio ambiente no Brasil, apesar dos muitos pesares, é um tema muito próprio aqui do brasileiro, né? A questão da sustentabilidade, todo o verde amazônico, ou seja, a gente tem por que falar, a gente tem lugar de fala para falar de governança social e também ambiental. Quem está na frente nesse processo? Europeus, asiáticos, americanos, brasileiros? Brasileiros não, tá? Vamos lá, vamos ser justos. Eu acho que empresas brasileiras estão com essa pauta, algumas empresas brasileiras sérias estão com essa pauta, empresas grandes. Você olha, a Natura nasceu assim, né? Mas tem outras também, como o Duratex, por exemplo, é uma empresa que é muito séria nessa questão. Bancos no Brasil hoje não estão com essa pauta. Estão falando, mas não estão com essa pauta. Mercado de investidores fora do Brasil está com essa pauta muito mais forte. Então, eu acho que grandes investidores mundiais, tanto alguns Estados Unidos quanto a Europa, estão exigindo cada vez mais, especialmente a pauta ambiental. Tá? E no Brasil, não. No Brasil, ainda está super engatinhando perto do que tem que ser. Porque aqui a gente tem essa questão que na Europa não tem mais floresta, né? E aqui tem. Aí a gente fala, vocês devastaram, agora deixa a gente fazer o que a gente quer. Não é bem por aí, porque a gente tá falando do mundo, né? Não é porque os caras fizeram coisa errada lá atrás, e sim fizeram, que a gente vai fazer errado também. E eles estão preocupados com o planeta também. Enfim, eu acho que tem que... eu vejo que empresas responsáveis fora do Brasil são em maior quantidade, tá? Apesar de que empresas no Brasil estão cada vez... mais empresas do que o mercado financeiro estão trilhando isso. E o que vai acontecer é que quem não aderir a esse mundo novo tende a ter mais problemas financeiros no futuro. Como o Fábio Barbosa diz, todo dia sai do mercado um consumidor que não é consciente disso e entram vários consumidores super conscientes. Então, aquele consumidor, por mais que você fale assim, vou maximizar o lucro hoje e não vou nem olhar para o meio ambiente, vai ter cliente que não vai querer ser seu cliente mais. Porque ele não concorda com você. Entre a sua empresa e a outra empresa que ela ambientalmente, socialmente mais responsável, ele vai no outro, mesmo que custe um pouco mais. E aí você vai, mas o meu produto é mais barato. Paciência, você vai perder. Então, é uma atitude até inteligente você se conectar com o que está acontecendo globalmente, né? Não é à toa que está todo mundo falando essas 3 letras. O pessoal já entendeu que falar é importante. Mas agir vai ser mais importante ainda. Eu não quero encerrar esse bate-papo sem perguntar para você, você vai ter que ser muito sucinto, embora você não seja um executivo de RH, você já contratou muito na vida. Achei que, embora você não seja sucinto... Não, você vai ter que ser sucinto. Embora você não seja um especialista em RH, como tem muitos aqui que estão assistindo, a história que você vai contar agora de maneira muito curta é inspiradora. Eu queria que você relatasse aqui para todas e todos como é que foi levar toda a tua empresa para o Walt Disney World, para a Disney, por que vocês fizeram isso e quais foram os ganhos no dia a dia da empresa. Rapidinho. Eu nunca vi nada tão emocionante, forte e que conectou tanto as pessoas numa atividade empresarial na minha vida. A gente era um sonho de algumas pessoas que virou o sonho de todas as pessoas. A gente levou todo mundo para lá, não para discutir negócios, mas para se divertir. Lá não tinha cara, não tinha crachá, era só diversão, era só cada um sendo a pessoa mesma. E as conexões, quem era colega virou amigo, as conexões entre as pessoas ficaram muito mais fortes, a gente se emocionou, a gente deu risada, a gente ficou com medo juntos. E isso... quando você volta, aquela pessoa que era simplesmente alguém, que às vezes de outra área, que você falava um bom dia, que você cumprimentava, agora você conhecia a história de vida daquela pessoa, você tinha gritado uma montanha-russa com ela, você tinha se divertido aqueles dias, você tinha convivido com ela naqueles dias. Então, o dinheiro, eu podia pegar esse dinheiro, multiplicar por 10 e dividir entre todo mundo, não ia dar 1/10 do impacto positivo na vida das pessoas, na vida da empresa, na conexão entre todos. A Gaia ficou muito mais forte depois dessa viagem. Se as pessoas derem um Google, elas encontram essa história em algum lugar? Encontram. A gente tem... Até saiu em várias matérias, mas o que é mais legal... Tem um vídeo, tem um teaserzinho de 2 minutos, que já é legal, mas se você quiser se emocionar de verdade,
vai no YouTube do Grupo Gaia, lá tem os 40 minutos, tem um documentário de 40 minutos que não tem como você assistir tudo e não se emocionar. O Mark foi com a gente no cinema para assistir isso, você pode assistir na sua casa. Verdade. Que é muito emocionante esse vídeo e não tem como não se emocionar. Vale a pena, 40 minutos de um mini documentário que foi a nossa experiência, foi aquilo que a gente viveu lá. Eu super recomendo e que vocês façam isso também. Não precisa ir para Disney, pode ir para um lugar mais perto, um lugar mais barato também, ou outro lugar, enfim, mas um lugar que cria essa conexão entre as pessoas. Eu conversei aqui com o CEO ativista do Grupo Gaia, uma empresa que faz a diferença no mundo, vinda do mercado financeiro, com os principais pilares de felicidade e impacto socioambiental. João Pacífico é cofundador da ONG Gaia Mais, é autor do livro Onda Azul, apresentador do podcast Felicidade Ilimitada, colunista da Veja, LinkedIn Top Voices e o meu amigo do peito. João, muito obrigado por estar aqui com a gente em RH Summit 2021. Gratidão, e de tudo que você falou, para mim o título mais importante é amigo do Mark, porque a amizade é uma coisa que vale muito mais do que qualquer título, seguidor ou qualquer outra coisa. Obrigado a você que assistiu, espero ter te inspirado um pouquinho. Inspirou muito. Valeu, gente. Até a próxima.